O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 2, versículo 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos novamente diante do altar, em torno do altar, nos alimentando da palavra de Deus, para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada quaresmal. Nós acabamos de ler o livro do Êxodo, e neste livro do Êxodo faz um resumo dos 10 mandamentos, a lei, como era chamada, conhecida no Antigo Testamento, não é? E do jeito que ela é escrita aqui no livro do Êxodo, não é? Se for lida sem interpretação, lida a seca, né? Do jeito que está ali ao pé da letra, aí então nós somos capazes, assim como outros segmentos cristãos fazem, de nós católicos, não é? A respeito dos mandamentos, não é? Isto quando é feita a leitura a seca, ao pé da letra. Mas aí eu venho chamar a atenção a respeito do versículo 5, né? A segunda parte do versículo 5. Se a gente for levar ao pé da letra, será que a gente pode levar ao pé da letra? E o que diz assim, ó, versículo 5: não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, ok, pois eu sou o Senhor Deus, um Deus ciumento. Deus é ciumento? Quem é que é melhor do que ele para que Deus tenha ciúme? Ciúme é um atributo humano, isso não é de Deus. Portanto, não se pode levar ao pé da letra. Depois ainda segue: o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, um Deus que castiga a culpa dos teus pais nos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Eita! Leva isso ao pé da letra? E que Deus é esse? Que não é, na sua essência, misericordioso. Não é esse Deus que eu acredito, não.
Então, a gente tem que prestar atenção para não levar tudo ao pé da letra. Aliás, foi só uma chamada de atenção a respeito dessa lei, né, escrita no livro do Êxodo, que tem o seu objetivo para aquela época. Tá? Tinha o seu objetivo. O que a primeira leitura é colocada nesta liturgia de hoje, que é exatamente para saber qual é o elo que ela tem com o Evangelho. Tá? Onde é que está o elo dessa primeira leitura com o Evangelho? Está precisamente no final da leitura. Tá? O final da leitura diz assim, o final da leitura termina dizendo assim, não cobiçarás nem outra mulher, nem seu jumento, etc., nem a jumenta, aí final, termina, nem coisa alguma que lhe pertence. Nada do que pertence a Deus deve ser cobiçado, deve ser tomado para si. Aí é que está o elo com o Evangelho. O Evangelho nós estamos tratando de quê? Do templo, da casa de Deus. Querem tomar conta do templo como se para si fosse, e não de Deus. Quer ver? É aí que nós entramos na reflexão do Evangelho. Para os judeus, o templo ele era um lugar privilegiado do encontro com Deus, tá? Onde nós só podemos nos encontrar com Deus no templo. Por isso, aquela obrigação ferrenha de ir ao templo, senão você não encontra Deus. Tá? A concepção judaica dessa forma, naquele tempo, era assim, tinha que ir para o templo. Não é? Lá no templo se colocavam as ofertas e os sacrifícios levados pelos judeus de todos os lugares do mundo. Certo? Lá se formava também, portanto, um verdadeiro tesouro, né? É como uma grande caixa econômica. E quem é que administrava isso? Os sacerdotes. Tá? Os sacerdotes eram os administradores. Então, a casa de oração passa a se tornar um lugar de comércio, de poder, disfarçado aí num culto religioso, no culto piedoso. Então, como Jesus, ele era um judeu bom, perfeito, como nós encontramos na Bíblia, Jesus, desde criança, desde a apresentação dele criança no templo, ele absorve esse costume de ir para o templo. Vários momentos do Evangelho nós vemos Jesus indo para o templo, rezar, quando não, uma vez e outra fazer a pregação, nós encontramos isso. Então Jesus, como era um judeu perfeito, religioso, ele se irrita com aquela situação, certo? Porque ele viu que o comércio estava tomando conta do lugar de Deus no coração das pessoas. O comércio estava mais importante do que Deus, certo? Então, por isso é que ele toma essa atitude, expulsando os comerciantes. Jesus ele denuncia não só isto aí, que Deus estava perdendo o espaço no coração do povo, mas também a opressão que caía sobre os pobres. Pode notar que as ofertas a que ele se refere aí são um casal de pombos e etc., coisas pequenas que são próprias dos pobres, oferendas dos pobres, nada de touro, nada de ovelha, né? Mas a referência que se faz são essas oferendas dos pobres. Então, aí entra a coisa religiosa e a coisa econômica misturada de tal forma que passa a tomar o lugar de Deus. Lembra-se do final da primeira leitura? Nem coisa alguma que pertença a Deus, certo? Deve ser tomado como para si, como estavam fazendo os judeus, sacerdotes, como também o povo que estavam fazendo comércio. O comércio é proibido? Depende. Se não tomar o lugar de Deus, fazer veneração à imagem de escultura é pecado? Depende. Se ele não estiver tomando o lugar de Deus, certo? Então, o pecado é a coisa, seja ela qual coisa for, tomar o lugar de Deus, no seu coração, na sua vida e assim por diante. Este aqui é o pecado, é deixar Deus de lado. Aliás, esse é o pecado desde a origem, né? Dizer um não a Deus e dizer um sim ao diabo, a Satanás, representada lá na serpente do jardim do Éden. Este aqui é o pecado, não é? Tanto é que nós percebemos aqui que Jesus, ele não expulsa os sacerdotes, tá? Jesus expulsa quem? Aqueles que estão
aquilo que está tomando o lugar de Deus, certo? Então, bastante atenção nisso. Então, aí vem as perguntas, né, a interrogação do povo. Qual é o sinal que nos mostras para agir assim? A resposta de Jesus: destruí este templo e em 3 dias o reerguerei. Né? Então, como diz o próprio evangelista, sem precisar de interpretação nenhuma nossa, ele estava falando do templo do seu corpo, certo? Do templo do seu corpo, não era aquele de pedra. Na verdade, quando Jesus ele faz a expulsão desse povo do templo, ele já faz uma previsão do que vai acontecer, da ruína do templo. A ruína do templo que acontece no ano 587 a.C., não é? Pelo rei Nabucodonosor, que destrói a primeira vez o templo que foi erguido por Salomão, filho de Davi. E depois Jesus faz essa previsão, não é, do futuro de Jerusalém, do templo, que é destruído no ano 70 depois de Cristo, não é? Pelo imperador Tito, é o general Tito que destrói o templo, e ele faz questão de deixar só um muro lá. O muro era de propósito que ele deixou, certo? Chamava-se Muro das Lamentações. Exatamente toma esse nome, Muro das Lamentações, precisamente por causa do objetivo pelo qual Tito deixou. Destruiu tudo e deixou só o muro. Exatamente para lembrar que o imperador romano que venceu a guerra, os romanos que venceram a guerra. Ali o muro é a lembrança disso, lembrança eterna, não é? Por isso é que se chama Muro das Lamentações. A lamentação por ter perdido a guerra. Eu estou colocando entre aspas, por quê? Porque, na verdade, quando o imperador ele deixa o muro para lembrar a perda da guerra, na verdade, ele está realizando uma profecia de que o templo nunca será destruído. Certo? Vê como Deus é. Então, ele acha que estava fazendo mal, estava fazendo era cumprir uma profecia. O muro nunca, jamais foi destruído. O muro não de separação, mas aquele muro que significava a presença de Deus. Aí nós vamos entender a palavra de Jesus, certo? É aí que a gente vai entender o que Jesus diz. Então, mas voltando aqui aos sinais. São 7 sinais que o evangelista João ele cita que Jesus deixou, até o último. Vamos ver quais são. Primeiro, o primeiro sinal foi as bodas de Caná. Jesus transforma a água em vinho. O segundo sinal, também em Caná, foi a cura à distância de um filho de um doente, filho de um funcionário real. Se eu não me engano, é o filho do centurião, não é isso? Em Jerusalém, também na festa chamada a festa de Pentecostes, que no Antigo Testamento, no tempo de Jesus já havia essa festa de Pentecostes, ela é transformada, Pentecostes como nós aceitamos como cristãos, depois da vinda do Espírito Santo, mas antes já existia essa festa, e Jesus participava dela também, não é? Então, na festa de Pentecostes, do tempo de Jesus, ele curou um enfermo que estava na piscina de Betesda, não é? Ou de Siloé, é o terceiro milagre. O quarto milagre foi nas margens do mar da Galileia, a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto milagre foi quando Jesus curou um cego de nascença, se eu não me engano, Jericó, não é? O quinto milagre. O sexto milagre foi a ressurreição de Lázaro, entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, não foi ressurreição. Ele faz com que Lázaro volte à vida com um objetivo, não é? E não foi ressurreição, por quê? Porque depois ele morre de novo, certo? A ressurreição que nós desejamos, que nós esperamos, é aquela na qual não se morre mais, é a vida eterna, certo? É a vida eterna. Esta é a ressurreição de Jesus. Então, o sexto milagre. E qual é o sétimo, então? O sétimo sinal? É a própria Páscoa, a própria ressurreição, tá? A própria ressurreição. Daí a gente entende que Jesus não estava falando naquele momento com os judeus destruir esse templo. Ele não estava falando do templo de pedra, do templo de Jerusalém. Ele estava falando do templo de si mesmo, do seu corpo. E é fechado quando
ele fala em 3 dias, quando Jesus ele é, entre aspas, destruído, o corpo humano, não é? E aí, depois de 3 dias, ele ressurge. Aliás, na linguagem, na tradução propriamente dita do grego, não é nem utilizado a palavra ressurgir. Deixa eu ver qual é a palavra. Isso não é a palavra destruir, mas ressurgir. No grego diz assim: tu o farás ressurgir em 3 dias? Pergunta os judeus. Então, ressurgir e 3 dias aponta precisamente para a ressurreição de Jesus, que aconteceu no 3º dia, na madrugada do domingo. Então, diante disso fica uma pergunta curiosa, não é? Ora, se o templo é o corpo de Cristo, por que Jesus ele tem um zelo tão grande pelo templo, quer purificar o templo, botando o povo para correr, os comerciantes? Por que Jesus tem essa preocupação? Não é? Fica essa pergunta. Então, talvez, provavelmente, para mostrar que de agora em diante não precisa mais, para agradar a Deus, o sacrifício de animais, certo? Por isso é que ele expulsa os vendilhões que vendiam animais, como também os animais também. De agora em diante não precisa, certo? Ele vai ser o próprio sacerdote, ele vai ser a própria vítima, porque é o cordeiro, certo? E ele vai ser a aliança eterna. Esse sacrifício é único. O sacrifício de Cristo, a nova e eterna aliança, quando nós lembramos toda vez que a gente celebra a Eucaristia. Por isso é que o templo, como estrutura, não é destruído. Os sacerdotes continuam. O que é expulso são aquelas coisas que estão tomando o lugar de Deus. Este é o grande pecado, certo? Este aqui é o pecado. Então, o templo sim, mas o sacrifício muda. O sacrifício muda. Então, Jesus ensina que para prestar culto a Deus não era mais preciso matar animais no templo, de jeito nenhum, não é? E aí, para finalizar, o que é então que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento? Ou seja, o judaísmo do cristianismo não separa, mas o diferencial. Qual é o diferencial? É exatamente a catequese de Paulo, na segunda leitura, não é? No versículo 23. O versículo 23 de São Paulo, na segunda leitura, ele diz assim: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Está vendo? É o diferencial. Nem o pensamento judeu, nem o pensamento pagão. Qual é o diferencial? É a cruz. É Cristo crucificado. Como diz aí São Paulo, o cristão, o diferencial é a cruz de Cristo. O que era maldição no Antigo Testamento passa a ser o lugar do encontro com Deus. A cruz é o lugar do encontro com Deus. Nós, cristãos, principalmente católicos, nós entendemos isso. Daí o motivo pelo qual a gente se benze. A gente faz o sinal da cruz na fronte, na boca, no peito, no corpo todo. Por isso que nos principais momentos de oração, a gente evoca a cruz, faz a cruz, porque a cruz não é sinal de maldição, nem de dor, nem de sofrimento. A cruz para o cristão passa a ser o dom do amor com a própria vida. Jesus sacrifica a sua vida, doa a sua vida por amor, tá? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único. Gálatas 4, 4. Então, a cruz é um sinal de amor e de salvação. Não é de morte, certo? A manifestação máxima do poder e da graça de Deus é Jesus crucificado. Nós amamos Jesus Cristo crucificado exatamente porque entendemos que a cruz é um sinal do encontro com Deus. Então, quando a gente se abençoa, se benze, nós estamos iniciando a oração.
nós estamos nos encontrando com Deus. É o sinal externo do nosso encontro com Deus, certo? Nela, a cruz era um sinal, um símbolo da fraqueza, do fracasso e da vergonha, porque nela eram executados criminosos, considerados criminosos da pior espécie. Já pensou? Jesus Cristo passar por isso, aquele que é o melhor entre os melhores, não é? Passar por aquela situação de ser o pior da espécie humana, não é? E é exatamente na pobreza, na fraqueza, que Deus manifesta a sua força. Deus, ele não engana, ele mostra o outro lado, ele transforma o pensamento humano, não é? Aquilo que o homem acha que é mal, Deus reverte no bem. A cruz é precisamente isso, não é? Então, essa é uma motivação também à leitura de hoje, para nós pensarmos na situação em que nos encontramos no momento, a situação de pandemia, a situação do estar em casa, de estar fechado, a situação de não poder se aproximar do outro, que a gente ama, não é? E assim por diante. Não é? A gente saber que estamos passando por isso, podemos ter como nossa cruz de hoje, né? Então tenha confiança de que Deus está do seu lado. Jesus passou por isso, não é? Pelo sofrimento, pela cruz, pelo estar distante do outro, porque muitos se afastaram dele, não é? Inclusive os próprios apóstolos, depois é que vão se reunir no cenáculo e cair em si, como diz aí o Evangelho, só vão entender o Monte Tabor, não é? Só vão entender a transfiguração, só vão entender o que foi dito aqui no Evangelho também, só depois da ressurreição. Só vão entender que a palavra dele é verdadeira, os sinais, como também o encontro de Emaús, não é? Como ardia o nosso coração, aquilo que ele dizia depois de ressuscitado, e assim por diante. Então, a pedida de hoje é a confiança. Vamos seguir a nossa quaresma com aquela confiança de que Deus está conosco, apesar do sofrimento que estamos vivenciando, estamos passando. Louvado seja nosso Jesus Cristo.